Meu filho pediu que eu saísse de casa por 30 dias porque a família da esposa dele não gostava de mim. Mas quando eles voltaram das compras naquela noite, a mulher que eles esperavam encontrar arrasada estava esperando com algo que eles nunca imaginaram. O trinco da porta se fechou atrás de mim às 4h17 da tarde. O meu trinco. Aquele que eu mandei instalar em 1998, depois que a casa de uma vizinha foi arrombada. Aquele para o qual eu paguei $42 a um chaveiro chamado Gerald Pruitt, porque o Gerald tinha feito um bom trabalho para o pessoal da nossa rua, e eu acreditava em pagar de forma justa por um bom trabalho. Usei aquele todos os dias por 26 anos. Estava na varanda com minha mala de rodinhas e ouvi o clique. Por um instante, fiquei imóvel. Não era porque eu chorava. Eu não estava chorando. Não porque eu estava com raiva, embora estivesse, lá no fundo, de modo profundo e silencioso, como quem aprendeu em 63 anos que a precisão privada vale mais que a raiva pública. Eu não conseguia me mexer porque estava tentando entender como cheguei até aqui. Como uma tarde de terça-feira, em outubro, se transformou no tipo de tarde em que meu filho ficou na minha sala de estar, de braços cruzados, e me disse, com a voz monótona e ensaiada de um homem dizendo algo em que foi convencido, mas ainda não tinha pensado completamente, que a família da esposa dele precisava de 30 dias na casa. Na minha casa. A casa que comprei com 30 anos de trabalho como costureira e crédito só no meu nome, sem ajuda de ninguém. No ano em que meu marido Davi morreu, e eu decidi que, acontecesse o que acontecesse, o teto sobre a cabeça do meu filho não iria desabar. Eu fiquei naquela varanda por aproximadamente 45 segundos, peguei minha mala, fui ao banco no fim do quarteirão, sentei e liguei para Margarida. Antes de tudo, preciso contar sobre a casa, pois ela é toda a história. Comprei em 1997 por $212 mil, usando toda a poupança de 11 anos trabalhando com ajustes e costura sob medida, além de pagar uma hipoteca de forma agressiva por 22 anos. 3 quartos. Cozinha voltada para o leste que recebe luz da manhã, varanda nos fundos onde Davi tomava café e ouvia rádio aos domingos, além de um ateliê de costura. Um de verdade, com luz natural, prateleiras para tecidos e mesa de corte longa. Montei sozinha com um kit, pois a versão pronta custava $200 a mais, e preferi usar esse valor para outras coisas. Sou Eleanor Marsh. Tenho 63 anos. Fui costureira, modelista e especialista em ajustes personalizados por 37 anos. Fiz vestidos de noiva para quem não podia pagar preços de boutique, mas queria algo bonito. Ajustei o mesmo paletó para o mesmo diretor de escola aposentado por 14 anos, acompanhando as mudanças do seu corpo com a idade. Fiz isso pelo mesmo preço do primeiro ano, pois ele é um cavalheiro de renda fixa. Fui criada para saber a diferença entre o que o mercado aceita e o que é certo. Minha avó, Ruth Eleanor Marsh, de quem herdei o nome, me ensinou a costurar em uma Singer Featherweight de 1961, que agora ocupa o lugar de honra na minha sala de costura, onde a luz da tarde é melhor. Ela dizia que um ponto é uma promessa. Se feito direito, dura. Se você apressar, ele vai falhar exatamente no momento errado. Criei meu filho Liam naquela casa após a morte súbita de David, em abril de 1997, quando Liam tinha 8 anos e eu, 36. O mundo mudou para sempre. Criei Liam sozinha. Trabalhava à noite no ano letivo para estar em casa quando ele chegava. Costurava até minhas mãos racharem e sangrarem no inverno, quando o frio dificultava segurar a agulha. Continuei costurando, pois a alternativa era não pagar o que Liam precisava, como chuteiras novas para o futebol, a viagem da turma para Washington, o Honda usado que virou seu primeiro carro aos 17 anos. Não contei nada disso ao Liam para criar dívida, nem contei nada para ele. Crianças não devem carregar os sacrifícios dos pais, mas serem protegidas por eles. É para isso que serve o sacrifício. Ele cresceu bem, na maior parte do tempo. Ele era um bom aluno, um jovem decente, um pouco maleável em suas opiniões, quando se tratava de se manter firme em situações difíceis, mas eu dizia para mim mesma que isso era a flexibilidade normal da juventude e que a vida iria amadurecê-lo adequadamente. Então, ele conheceu a Olivia. Serei justa com Olivia, pois não custa nada, e a imprecisão prejudicaria meu relato. Olivia Chen Whitmore tinha 31 anos quando Liam a levou para casa pela primeira vez. 2 anos e meio antes do dia em que ela ficou atrás do meu filho, na sala de estar com aquele sorriso que revela quando consegue o que quer. Era bonita, elegante e ótima em causar boa impressão. Ela elogiou a casa 2 vezes, demonstrou interesse pela sala de costura e disse que sempre quis aprender a costurar. Ensinei-a numa tarde, num quadrado de treino de algodão cru, mas ela não teve paciência. Ela costurou rápido. Os pontos ficaram franzidos. E ela riu dizendo que talvez não tivesse jeito. Pensei, toda habilidade exige tempo, sem julgamentos. Lembro de pensar, com o instinto silencioso que aprendi em 63 anos. Essa mulher prefere parecer que aprende do que de fato aprender. Guardei esse pensamento, sem agir sobre ele. Liam estava feliz. Olivia era agradável, e eu não era uma mãe intrometida. A primeira estranheza surgiu cerca de 8 meses após o início do namoro. Liam parou de ligar nos domingos de manhã. Não houve ruptura, só um afastamento gradual. De semanal passou a quinzenal, até ser quando dava.
Quando comentei, ele disse que os domingos estavam ocupados. Não insisti. Depois, veio o lindo casamento. Fiz meu vestido de seda azul clara, costurei a barra à mão em 11 horas, e vários convidados perguntaram quem desenhou. Olivia se mudou, e Liam estava feliz. Eu repetia pra mim que aquela estranheza era só o ajuste normal de um filho virando marido e mudando prioridades, como os jovens fazem. Repeti variações disso por 14 meses, até que Bárbara chegou. Bárbara Chen, mãe de Olivia, uma mulher de 61 anos, que sempre se impôs como a pessoa mais importante em qualquer lugar, veio visitar por 2 semanas em fevereiro. Ela veio com Tyler, irmão de Olivia, de 35 anos desempregado, e que nos últimos 2 anos vinha ficando na casa de vários parentes em revezamento. Num padrão que, olhando agora, deveria ter me dito tudo o que eu precisava saber sobre como a família Chen se relacionava com os recursos dos outros. Tyler pegou meu sofá sem pedir, sem reconhecer que era meu sofá. Ele se acomodou com celular, laptop e comida, como quem não espera ser mandado embora. 2 semanas viraram 6. Eu não reclamei e cozinhava para eles. Lidei com as compras extras sem comentar e não falei que Tyler estava no meu sofá há 6 semanas sem ajudar. Eu tentava. Eu estava realmente tentando ser o tipo de mulher que abre espaço para a família, porque família importa, mesmo quando a situação é desconfortável. Olhando para trás, acho que meu silêncio foi interpretado como permissão. Então, numa noite no final de março, eu estava no meu ateliê de costura trabalhando em uma encomenda de casamento, um véu estilo catedral, com miçangas costuradas à mão nas bordas, para uma noiva que me encontrou através de uma amiga e confiou em mim para algo insubstituível. Ouvi a voz da Bárbara no corredor, conversando com Olivia sobre o bairro, o valor dos imóveis e como a casa ficava em uma ótima área. E então, quando chegar a hora, você vai precisar garantir que tudo seja feito corretamente. Essas coisas precisam ser feitas do jeito certo. A resposta da Olivia foi baixa demais para eu ouvir claramente. Eu fiquei muito quieta com o véu nas mãos. Pensei que havia entendido ou ouvido errado, talvez por estar nervosa com a visita de 6 semanas. Terminei o véu, que ficou lindo. Dormi mal naquela noite. Tyler partiu em abril e Bárbara ficou até maio. Quando eles partiram, senti algo de que não me orgulho. Um alívio puro, que relaxa músculos que nem sabia estar tensionando há meses. As coisas voltaram ao quase normal. Liam e eu jantávamos juntos. Olivia continuava agradável de forma superficial. Eu costurava e cuidava do jardim da varanda dos fundos, iniciado por Davi em 1995. Entreguei o véu de catedral e a noiva chorou, o que é o maior elogio na minha profissão. O verão acabou, o outono começou. E na segunda terça de outubro, Liam apareceu no meu ateliê, enquanto eu cortava moldes para o traje da mãe da noiva. Ele sentou na cadeira perto da janela, entrelaçou as mãos e exibiu uma expressão que reconheci. Não porque já tivesse visto essa expressão várias vezes, mas porque havia antes, quando ele tinha 17 anos, quebrou a lanterna do meu carro e ficou 10 minutos sem palavras, tentando dizer algo. Mãe, ele disse, a família da Olivia vai nos visitar. Tudo bem, eu respondi. Quanto tempo? Ele hesitou. 30 dias. Deixei a tesoura de lado. Liam, os moldes da sua avó estão naquele quarto, e o Tyler deixou marcas de café na minha mesa de corte. Deu trabalho limpar. Eles não querem você aqui, ele disse. Um silêncio surgiu. Me desculpe. Não é isso. A Bárbara e o Tyler precisam de espaço, e a Olivia quer a família confortável. Eles sentem que sua presença é... Eles precisam de 30 dias, mãe. Achei que você poderia ficar em um motel, ou com amigos. Olhei para meu filho. Esse homem dormiu aqui todas as noites por 18 anos. Comprei suas chuteiras, ajudei a escolher seu primeiro carro, e o projeto de ciências ficou 20 anos no sótão porque não consegui jogar fora. Ele olhava para o chão. Só 30 dias, repetiu. Peço que seja razoável. Abri a boca. Então Olivia surgiu na porta com aquele sorriso, que agora eu via como controle, não carinho. O sorriso que uma pessoa usa quando está fingindo gentileza, mas com toda a intenção de conseguir exatamente o que quer. E atrás dela, de algum modo já aqui, Bárbara com um blazer de viagem e Tyler no corredor, rindo do celular, na minha casa. Eles já estavam aqui, não tinham acabado de chegar. Eles chegaram e se espalharam pela casa, escolhendo onde ficar. Olivia disse, Eleanor, as coisas mudam. Vieram de longe e precisam se sentir à vontade. Bárbara nem sorriu. Sua presença é desconfortável, querida. Tyler tirou os olhos do celular e sorriu. Vamos, dona Eleanor. Você deve ter amigos. Tem motéis decentes por aqui. Olhei para Liam, que encarou o chão. As prioridades mudam, mãe. Olivia é minha família agora.
O silêncio tomou conta da sala. Meu ateliê, minha luz, minhas prateleiras, minha mesa de corte, minha Singer no lugar de honra, minha casa. Tudo bem, eu disse. Fui para o meu quarto. Arrumei a mala com a eficiência de quem aprendeu cedo, que sentimentos vêm só após o trabalho. 4 dias de roupas, meus remédios, carregador de celular e a pasta de couro com documentos importantes, que mantenho sempre acessíveis. Faço isso desde 1997, quando David morreu, e aprendi o que ocorre quando papéis somem numa crise. Levei a mala até a porta. Todos estavam na sala, olhando. Tyler já estava no sofá com os pés erguidos. Bárbara, de braços cruzados, parecia ter fechado um bom negócio. Olivia orientava Liam a tirar minha mesa do corredor para dar lugar às malas. Já estavam movendo minha mesa. Saí e ouvi o trinco da porta girar atrás de mim. O banco do parque no final da Crestwood Lane é objetivamente um banco perfeitamente agradável, de ferro forjado, sombreado por um carvalho que deve ter uns 60 anos. Em outras circunstâncias, eu acharia agradável. Fiquei sentada por 1 hora e 4 minutos, e então liguei para Margaret O.C. Thornton, minha melhor amiga há 31 anos. Nos conhecemos na feira de artesanato da igreja em 1993, quando ela comprou um caminho de mesa bordado meu e disse que eu cobrava pouco. Ela tinha razão. Ela se aposentou há 4 anos, após 36 anos de advocacia em direito imobiliário e de propriedade. É o tipo de mulher que, diante de um problema, busca soluções antes da simpatia. Amo isso nela. Ela atendeu antes do fim do segundo toque. Eleanor, você está péssima. Contei tudo. Ela ouviu sem me interromper, o que não é comum em Margaret. Avessa, por natureza, a silêncios desnecessários. Quando terminei, ela ficou em silêncio por 4 segundos. Contei. Então perguntou: o nome de mais alguém aparece nessa escritura além do seu? Não, só o meu. Ótimo. Pausa. Não toque, mexa ou assine nada. Estarei aí em 1 hora. Ela chegou em 45 minutos. Pausa rápida. Se quiser mais histórias assim, acesse meu Spotify pelo link na descrição. Sentamos no carro dela em frente à minha casa e ela explicou. Você é a única proprietária, disse Margaret. Isso não é uma área cinzenta. Ninguém pode exigir que você saia da sua propriedade sem ordem judicial, que eles não têm nem podem obter. O que o Liam disse não lhe dá autoridade para te tirar desta casa. Eu saí. Você saiu voluntariamente, o que é uma pena, mas não é irreversível. Ela me olhou por cima dos óculos de leitura. Você não abandonou a propriedade. Você não abriu mão de nenhum direito. Você ainda é a proprietária. Hoje à noite você vai ficar na minha casa. Amanhã começamos a fazer ligações. Que tipo de ligações? O tipo que lembra as pessoas com o que elas estão lidando. Eu assenti. Mas antes, ela pediu que eu fizesse algo. Entregou seu celular já com a câmera aberta e disse para eu voltar àquela casa, a minha casa, pois tenho esse direito, e fotografar tudo. Cada alteração ou objeto que eles mexeram. Eles logo chegam em casa, então seja rápida. Usei minha chave. A casa estava vazia, pois tinham saído para fazer compras. Liam me enviou uma mensagem animado, perguntando se eu precisava de algo, o que achei insultante e útil, pois significava que eu tinha tempo. O que encontrei me tirou o fôlego. Não que eu estivesse surpresa, mas ver aquilo tornou concreto algo antes abstrato, meu ateliê de costura. Em menos de 5 horas na casa, já haviam invadido meu ateliê de costura e empurrado minha mesa de corte contra a parede. Meus rolos de tecido, 3 anos de estoque escolhido com cuidado, foram empilhados no canto sem consideração pelo armazenamento adequado. A Singer da minha avó foi empurrada para o fundo, sob uma prateleira, coberta por uma sacola de compras. E os moldes da vovó Ruth, originais de papel de seda dos anos 1950 e 60 que ela guardou por décadas, alguns insubstituíveis. A caligrafia de uma mulher morta há 20 anos estava amassada numa caixa. Minhas mãos firmes, mas meu peito reagia de um jeito difícil de explicar. Eu fotografei tudo, sistematicamente de vários ângulos, com marcação de horário. A sala de costura, o corredor onde minha mesa foi movida e a sala de estar, onde Tyler já havia organizado suas coisas como se estivesse lá há um mês. A cozinha, onde Bárbara tinha reorganizado meus armários. Meus armários. Aqueles que eu tinha organizado de um jeito específico por 26 anos, e deixou minhas boas travessas em cima do balcão, como se fossem bagunça. Depois, fui até a mesa da sala de estar. Havia papéis, folhetos de imóveis, um guia jurídico com páginas dobradas, parágrafos sublinhados e um formulário. Peguei-o. Minhas mãos entenderam antes do meu cérebro. Era uma escritura de cessão de direitos sobre o imóvel. Meu nome como cedente, Liam como beneficiário. Só faltavam as assinaturas. Eu fiquei parada na minha sala segurando aquele pedaço de papel e senti o mundo se reorganizar, do jeito que acontece nos momentos de verdadeira clareza, quando tudo o que você estava dizendo para si mesma, de repente, deixa de ser convincente e a situação real fica escancarada diante de você. Isso não era uma visita. Nunca tinha sido uma visita. Fotografei cada página, parágrafo
bolígrafo sublinhado e folheto. Enviei tudo para Margaret e fui embora, sem devolver nada. Queria que soubessem que os papéis foram mexidos. Eu queria que quando eles chegassem em casa, sentissem o primeiro pequeno arrepio de um plano que começou a dar errado. A sala de estar de Margaret, às 10 horas daquela noite, era, aparentemente, uma sala de guerra. Ela tinha espalhado as fotografias sobre a mesa de centro e estava na segunda xícara de chá, o que para Margaret significa concentração total. Ela tem dois modos, interessada e muito interessada, e as fotos a colocaram no segundo. Isso é fraude imobiliária, ela disse. Eu sei. Uma escritura de renúncia exige assinatura voluntária, mas a preparação do documento, a intenção de te pressionar, a remoção da casa, o desconforto e o isolamento social. Isso é um caso clássico de abuso financeiro contra idosos. Você tem 63 anos, Eleonora. Essa classificação traz proteções legais específicas. Eu tenho 63, não sou idosa. Para alguns estatutos, essa linha é flexível. Ela me olhou por cima dos óculos. O que digo é que há vários caminhos aqui. A lei de propriedade é clara e imediata, mas há outras. Ela ligou para 3 pessoas naquela noite. O primeiro foi James Alcofor, ex-paralegal, agora advogado especializado em imóveis e fraude imobiliária. 16 anos de experiência, escritório no centro com toldo azul. Ele ouviu um resumo de 10 minutos de Margaret, fez 3 perguntas e disse que talvez estivesse disponível na manhã seguinte. Depois ligou para a detetive Carmen Hayes, da Unidade de Crimes contra a Propriedade do Condado. Margaret trabalhou com ela em um caso de fraude comercial há 4 anos e a descreveu como a pessoa mais metódica que conheceu fora de engenheiros. A detetive Hayes afirmou que precisava ver a documentação para definir a jurisdição, mas o relato de Margaret parecia justificar uma análise formal. A terceira ligação foi para Patricia Holloway, administradora de serviços sociais. Margaret, por uma associação profissional, confirmou que o que Eleanor descrevia se encaixava no perfil de abuso contra idosos. Abuso financeiro segundo o Estatuto Estadual 15.340-16, e que uma denúncia formal poderia ser feita já na manhã seguinte. Margaret desligou e olhou para mim. Você precisa voltar amanhã, ela disse, enquanto eles estiverem fora. Eles vão saber que estive lá de novo. Sim, ela não explicou mais. Você quer que eles saibam. Ela sorriu, já tendo resolvido isso. Ela disse: quero que sintam as paredes se fechando. Pessoas confiantes agem sem cuidado. Encurraladas falam a verdade. Ela me deu o celular. Vamos facilitar para eles dizerem a verdade. Na tarde seguinte, foram às compras novamente. Notei no dia anterior que essas idas eram um padrão. Bárbara, Tyler e Olivia saíam por 3 a 4 horas e voltavam com sacolas. Sempre sacolas. Eu tinha notado porque as sacolas continham coisas com etiquetas de preço que eu reconhecia como sendo muito acima do que o orçamento da casa deveria permitir, e guardei essa observação. Voltei para casa às 14 horas, e 15 Margarida foi comigo. Nós passamos por todos os cômodos. Ela fotografou os danos, pois era isso, danos, alteração não autorizada da propriedade alheia. Com uma abordagem sistemática de quem passou 36 anos entendendo o que os tribunais exigem. O ateliê de costura teve atenção especial. Ela fotografou a cantora de 4 ângulos, os moldes da vovó Ruth na caixa amassada e as evidências do que foi movido e como. Modificações não autorizadas por não proprietários. Ela afirmou calmamente, como quem faz uma lista. Possível dano à propriedade e deslocamento de bens. Tudo documentável. Depois, me entregou um pequeno aparelho. Vai no seu bolso, disse ela. Aperte o botão lateral para gravar. Ele envia direto para um app no meu celular e faz backup na nuvem em tempo real. Olhei para o aparelho. Isso é permitido? Neste estado, só uma parte precisa consentir para gravar áudio. Se você participa da conversa, é legal. Deixei o aparelho no bolso do cardigan. Já estávamos do lado de fora antes dos carros voltarem às 18h47, trazendo 4 sacolas da loja de departamentos do centro e uma da boutique na Quinta Avenida. Tyler e tênis novos de uma marca que cobra $300 por peças que custam $11 para produzir. Algo que sei porque trabalhei 37 anos na indústria têxtil e conheço bem os custos dos materiais. Eu estava na cozinha quando eles chegaram. Preparei meu chá, na minha cozinha, em casa, na caneca azul que David me deu em 1994, Olivia parou na porta ao me ver. O sorriso apareceu, automático e imediato, do jeito que uma tela acende quando você aperta o botão. Mas algo por trás disso mudou. Uma recalibração muito sutil, uma pessoa se ajustando. Eleanor, não estávamos esperando por você. Eu moro aqui, respondi. Leon entrou logo atrás dela. O rosto dele mostrou várias expressões. Coloquei minha caneca na mesa. Estive no ateliê de costura hoje, disse. Tirei fotos. Bárbara ficou na porta da cozinha e Tyler no corredor atrás dela. Encontrei papéis na mesa da sala de estar e mantive minha voz firme. Havia um documento de transferência de propriedade com meu nome. Silêncio total. Senti o aparelho no bolso do cardigan. Firme. Isso, começou Liam. Quero entender, disse. Me ajude a entender.
Silêncio de novo. Algo inesperado aconteceu. Os ombros de Olivia relaxaram. Não por derrota, mas por decisão. A máscara permaneceu. Ela a abaixou com a energia de quem sustentava uma atuação e decidiu, em um momento, deixá-la de lado. Ela me olhou de um jeito diferente de tudo que já vi. Quando Liam falou de você, ela contou, mencionou uma mãe viúva e uma casa bonita, em bom bairro. Percebi na hora o que isso significava. Minha mãe perdeu a casa 3 anos atrás. Tyler deve $50 mil em jogos. Meus cartões de crédito estão no limite. Ela falou sem pedir desculpas, quase sem emoção. Precisávamos de uma solução. Liam e esta casa eram essa solução. O plano sempre foi você assinar a escritura. A cozinha ficou em silêncio. O rosto de Liam empalideceu. Bárbara se aproximou de Olivia. Disse seu nome firme. Ele não sabe? Perguntei a Liam. Olivia olhou para o marido. Ele sabia que precisávamos de ajuda, disse ela. Talvez não soubesse como era. Liam afundou em uma cadeira da minha cozinha, parecendo alguém que só agora compreendeu uma verdade antiga. Tyler se aproximou. Não muito, mas avançou. Eu recuei. Não faça isso, disse eu, com voz totalmente firme. Toda essa conversa foi gravada, cada palavra. Já está salva na nuvem, e Margaret O.C. Thornton tem uma cópia em tempo real. Ela é advogada. Desde cedo, ela está em consulta com a detetive Carmen Hayes, da Unidade de Crimes contra a Propriedade do Condado. Ninguém se moveu. Olhei para Bárbara, que apoiava a mão no balcão. Disse baixinho. Tentativa de fraude imobiliária pode dar até 5 anos, segundo o Estatuto da Carolina do Norte. A documentação de uma escritura de cessão de direitos já preparada, junto com confissão de intenção registrada, é uma base probatória sólida. James Okafor, que vai cuidar do meu caso, explicou tudo muito claramente. Olivia se sentou. Tyler estava mexendo a mandíbula, mas não saía som algum. Bárbara sentou-se devagar no meu sofá, que antes chamou de vergonhoso, e pôs a cabeça nas mãos. O silêncio tomou conta. Sugeri que ligasse para alguém com quarto de hóspedes e disse que tinha até amanhã, ao meio-dia. Naquela noite, dormi em casa, na minha cama, com a porta trancada. Acordei às 6. Vesti meu terno cinza pérola, que costurei sozinha em 2004 com tecido de lã e costura dupla. Levou 3 semanas para ficar pronto, e só uso quando quero ser levada a sério. Os brincos de pérola da vovó Ruth nas minhas orelhas, o colar de pérolas dela no meu pescoço. Fui ao banco às 8:30 da manhã. Encontrei Raimundo Carroll, gerente da agência que gerenciava minhas contas há 11 anos, e formalizei o documento com proteção legal extra. Recebi um esboço do escritório de James Okafor na noite anterior. Raimundo confirmou o registro correto. Às 10, já estava no escritório de James Okafor. Ele é um homem compacto e cuidadoso de 47 anos, que fala com a precisão de quem sabe que a imprecisão custa caro. Revisou as fotos, o formulário da escritura e a transcrição de áudio, já convertida pelo app de Margarida. Isso é minucioso, disse ele. Meu amigo me ensinou a ser minuciosa. O áudio e a escritura preparada já mostram a intenção. Se a detetive Hayes concluir que há base para acusações criminais, a ação civil fica mais fácil. Ele cruzou as mãos. Você também quer apresentar acusações criminais contra seu filho? Eu tinha pensado sobre isso. Liam foi manipulado, eu disse. Eu acredito nisso. O que eu quero é que ele entenda o que foi feito com ele e comigo. As acusações de fraude devem focar nas pessoas que planejaram isso. James assentiu com a cabeça e fez uma anotação. Essa decisão é sua. Sim, eu disse. É mesmo. As ordens de despejo foram protocoladas até o meio-dia. Notificação legal entregue na propriedade às 14 horas. Ao chegar em casa às 18 horas, o corredor estava cheio de caixas e malas na porta. Bárbara se move atordoada pela cozinha, jogando coisas em sacos de lixo. Tyler carrega seu carro, usando tênis novos e com $300 na conta de outra pessoa. Olivia falava ao telefone na sala de estar, voz baixa e tensa, listando pessoas que poderiam acolhê-los. Ao me ver entrar, desligou sem terminar. Nos olhamos. Ela já não tinha expressão. O que via em seu rosto era só o que estava por baixo. Cansada, jovem, realmente assustada como quem espera algo e recebe outro resultado. Senti algo por ela, mas não era perdão. Ainda não. Talvez não por muito tempo, mas algo humano. O reconhecimento de que ela havia feito escolhas terríveis por motivos compreensíveis e que essas escolhas agora estavam fazendo o que escolhas terríveis fazem, cobrando seu preço. Eu não falei. Ela também não. Liam me encontrou na varanda dos fundos às 7:30, parecendo esvaziado, como alguém repensando os últimos 2 anos e meio. Ele sentou-se ao meu lado. Por um tempo ninguém falou. Mamãe, ainda não, eu disse. Ele assentiu. Sentamos na escuridão de outubro, só nós dois, na casa que a mãe dele construiu com esforço e o pai nunca conheceu, ouvindo os sons de pessoas arrumando as coisas de um plano fracassado. Às 9, 3 carros já tinham saído, mas o de Liam não.
Isso significava algo, ainda que não tudo. Tranquei a porta da frente, coloquei a tranca extra e, no silêncio da casa, respirei de costas para ela. 6 meses depois, a detetive Carmen Hayes acusou Barbara Chen e Tyler Chen de tentativa de fraude imobiliária e abuso financeiro de idosos. Olivia recebeu proposta de cooperação em troca do testemunho, que deu de forma completa e detalhada, documentando a natureza e o cronograma do esquema. James Okafor afirmou que esse foi um dos acordos de cooperação mais claros que viu em 6 anos. As dívidas de jogo de Tyler também estão sendo investigadas por outra agência, por razões que não vou detalhar, além de dizer que dívidas de jogo de $50 mil costumam deixar rastros com amigos. Bárbara aguarda julgamento. Disseram-me que ela está ficando com uma prima em Greensboro. Não desejo nenhum mal específico a ela. Desejo que ela tenha a experiência de se sentir desconfortável no espaço de outra pessoa e de ter que pedir o que precisa. Acho que ela vai achar isso educativo. Olivia deixou Liam. Ele não tentou impedir. Ele tem me ligado todo domingo nos últimos 4 meses. Nem sempre temos muito o que dizer. Às vezes, ele só liga para dizer que os Cardinals ganharam. Ele sabe como contornar os assuntos que ainda são grandes demais para serem tratados diretamente, e eu sei como esperar. Os moldes da minha avó foram dobrados e guardados de volta na gaveta sob a mesa de corte, onde estão há 20 anos. A Singer retornou ao seu lugar de honra. A luz da tarde bate nela do jeito certo. Estou trabalhando em uma encomenda. Um vestido de noiva completo, com pérolas miúdas ao longo do corpete. Uma cauda que vai exigir 40 horas de trabalho cuidadoso e toda a paciência que eu tenho. A noiva veio até mim por indicação de uma cliente para quem fiz um véu catedral há 3 anos, e que disse que eu valia cada centavo e dia de espera. Escrevo isso sentada na mesa de corte, com a luz de outubro entrando pela janela e o rádio do David na varanda dos fundos. Minha casa, meu silêncio. A mesma fechadura que usaram para me trancar do lado de fora agora mantém tudo o que amo em segurança aqui dentro.